Vamos lá então, gente. Bom, bom dia, bom dia, bom dia. Comecei a gravar aqui. Sejam todos bem-vindos. O pessoal vai chegando, vai entrando no link. Bora duplicar, fazer aquela força-tarefa nos grupos sempre, né? É importante. Para quem eventualmente está aqui conectando pela primeira vez ou chegando nesse conteúdo pela primeira vez, a ideia é que a gente sempre traz 30 minutinhos, 25, 30 minutinhos, para poder. Acho que trazer teorias, mas principalmente conceitos que te ajudem na tua jornada de vendedor, né? Dentro da jornada dos afiliados Hive, enfim, todo dia a gente tem alguns papéis aqui disponíveis, né? E o afiliado é quem conecta cliente à marca. E essa é a jornada de um vendedor, né? Um vendedor, como eu costumo dizer, não importa o que ele vende, né? Não importa se ele está vendendo um imóvel, né, de milhões ou se ele está vendendo um produto de R$ 100, R$ 200. O processo de venda, efetivamente, ele não muda, né? Ele muda eventualmente argumentos, muda eventualmente algumas estratégias, mas o processo comercial e o processo de decisão na cabeça das pessoas é um só, né? Um cliente que é um cliente mais, sei lá, analítico, ele vai ser analítico para comprar uma casa ou para comprar um produto de consumo, né? Um cliente que é mais emocional, ele vai ser emocional para comprar um produto, vai ser para comprar um serviço ou para contratar um serviço. Então, enfim, acho que o processo de decisão das pessoas, o como é a pessoa, segue a mesma linha, né? E aí o tema de hoje aqui, para poder trazer para vocês e para a gente poder discutir, é sobre os perfis de clientes, né? E como é que a gente deve se comunicar com cada um. Teve um tema, não lembro agora, você vê como os temas comerciais eles se correlacionam, né? Eu já, em algum dessas conexões Hives, eu lembro de ter trazido alguma coisa semelhante sobre esse negócio dos perfis. A gente acabou desencadeando nesse conceito, né? De trabalhar esses perfis dos clientes, trabalhar a análise dele diferente. E no fim do dia você não pode ser um processo só. Imagina que você está lidando com a única variável entre você e uma venda completa de uma creatina, por exemplo, uma creatina para Carminha, uma creatina para Andréia, uma creatina para Priscila que está aqui no call. Gente, entre eu e elas, a única variável são elas. Vamos. Assim, a creatina é a mesma, eu sou o mesmo, então a única variável que vai ter. E aí, por que que você vende para um e não vende para outro? Se teoricamente todo mundo precisa de determinados produtos, né? Por que que as pessoas contratam serviços e outras não? Se teoricamente algumas pessoas precisam daqueles serviços. Então, quando a gente fala isso, é importante entender que é a variável do outro lado. Saber reconhecer essa variável do outro lado muda o jogo comercial. E, obviamente, gente, isso não é um trabalho que alguém que nunca trabalhou no comercial tem esse feeling. Mas quem desenvolve esse feeling, e de novo, tá? Tudo é aprendível. É a palavra nova aqui. Tudo a gente consegue aprender. Você sendo ensinável, você consegue aprender. Eu estava escutando ontem um podcast, enquanto eu estava treinando, de um humorista. E aí uma das perguntas que fizeram para ele foi se era possível a dinâmica, sabe, do humor, ali, do stand-up, e o cara ter que. Pensa, o cara responder ali na hora, no meio de uma plateia, aí ele contando, puta, às vezes você encaixa uma piada, você, puta merda, errei, desculpa, perdi a piada, né? E fui pra piada errada, cara, como é que eu conserto isso ao vivo ali, real time, antes de ser, sabe, cancelado pela do jeito errado ali a piada, sem entendido. Como é que a gente consegue? Então, essa dinâmica do real time ali, do ao vivo, né, no improviso, que eles chamam, o cara perguntou assim: isso é nato de um comediante ou a gente consegue desenvolver isso? Ele falou assim: eu acredito que todo mundo consegue desenvolver tudo. Ele falou: porque eu nos meus primeiros shows, ele estava contando, eu ia para a plateia e eu tinha um script na minha cabeça. Mas assim, eu ia repetir aquele show duas, três vezes em algumas semanas. E às vezes o público era o mesmo, que era no mesmo bar que eu ia quando o cara tava começando a carreira dele. Ele ia num bar e ele fazia as piadas ali toda terça-feira, aquela coisa, quando o stand-up tava começando no Brasil, isso, sei lá, 15 anos atrás. Falou, aí, se eu repetisse, a galera ia começar, tipo, "Pô, de novo essa piada, de novo isso aí." Então eu tive que começar a trazer outros. Eu começava numa estrutura, mas eu começava a pegar esse improviso. E no começo não encaixava. No começo não era, não encaixava a minha piada, a minha apresentação,
Pô, aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver outros humoristas fazendo. Pô, Que isso aqui é legal. legal, isso aqui é não sei o quê. Eu fui aprendendo e aí eu acabei desenvolvendo depois uma outra linha que ninguém seguia e que depois virou referência. Então, de novo, tudo a gente consegue aprender. Se parar para pensar, no comercial é igual. É exatamente igual. Você vai testar muitas vezes o processo, mas você não é que você vai executar exatamente igual às pessoas, mas você vai aprender. Eu lembro quando eu estava começando a minha vida comercial, de fazer apresentações, etc., em alguns lugares, e o Marcos Clemente, que é um dos heads aqui da Hive, o Marquinhos é meu irmão, sócio há sei lá quantos, mais de década, né? E o Marquinhos, assim, uma conversão absurda. O Marquinhos já era gigante no negócio. E eu tava começando. E o Marquinhos, uma conversão absurda, vendia pra cacete. Cara, o que que esse cara faz? E aí ele tinha uma jogada que ele fazia no final da apresentação. Eu falei, cara, é isso, eu vou copiar. Tá dando certo, eu vou copiar. Gente, eu não era assim, eu tava começando, mas eu já tava começando, tô dizendo aqui pra vocês o resultado de alguém que já tinha, sei lá, um ano fazendo bastante. Então eu já tinha um certo resultado expressivo dentro do negócio. Pra quem conhece um pouco da minha história, sabe que no meu primeiro ano eu tive um crescimento muito rápido. Ô, ô, Era no final do meu primeiro ano, pra vocês tô entenderem ligado, aqui, né? Eu tô desculpa. vendo a Keila, ô, né? Desculpa, eu não sabia que tava ligada, Imagina. meu. Então, assim, o meu primeiro ano foi muito forte de resultado. Mesmo assim, naquele final de primeiro ano, que eu fui repetir uma coisa que o Marquinhos fazia. E saiu tiro pela culatra, gente. Eu fui testar numa reunião de umas 20, 30 pessoas, e aí, assim, foi ruim. E sabe quando você. Eu já tinha feeling que não encaixou. E aí aquilo não encaixou, eu dei um somebody love ali, igual comediante stand-up. Beleza. Saí da reunião, não foi aquela efetividade que eu esperava. Saí, liguei pro Marquinhos, irmão. Cara, que você faz quando acontece isso? Ah, esse ponto é importante. Quando acontece isso, eu geralmente conduzo assim. Eu não pensei nisso antes. Era um pequeno detalhe de ajuste na condução dele, na linha de condução durante a reunião, feeling. Que eu não tinha esse feeling porque eu não tinha tido essa experiência. Então, de novo, dá para aprender, gente? Tudo, cara. Eu acredito que tudo a gente consegue aprender, tudo é um processo. Eu não vou falar igual o Marcos, eu não vou repetir o processo do Marcos, mas eu vou colocar o processo dele dentro da minha fala, dentro do meu jeito, com a minha linguagem, com as minhas palavras, e eu vou ter uma efetividade melhor ou pior. A questão de ser nato ou não, vendedor nato, ser alguém que sabe as coisas, você pode ter mais resultado ou menos resultado no mesmo tempo do que alguém que tem mais habilidade ou menos habilidade. Mas eu acredito que todos vão ter resultado. É assim, quem tem uma habilidade inata de vendas pode ter mais resultado com um pouco menos de esforço. Mas o esforçado ele sempre vence o talentoso. Então, eu não tenho habilidade aqui de venda, eu não sei reconhecer esse negócio de cliente que você está falando aqui. Gente, vai por mim, começa a trabalhar isso, começa a entender isso, que isso muda o jogo comercial, tá? Então, feita essa introdução, né, que ontem eu estava escutando esse podcast, achei legal compartilhar com vocês, que é essa questão do aprendizado que vale para a nossa vida comercial. O tema de trabalho, o tema proposto aqui da gente trabalhar hoje é pegar alguns perfis de clientes e como é que a gente se comunica com eles, né? E assim, eu poderia ficar aqui, gente, e destrinchar 20 perfis de clientes diferentes, sabe? Com suas características, suas particularidades, com sua forma de conduzir. Mas é fato que três eles são muito clássicos, perfis de clientes, que todo mundo aqui vai se deparar com, sei lá, se eu for definir, talvez 80% das pessoas que você for se relacionar comercialmente estão encaixadas nesses três perfis aqui, de maneira macro. Primeiro deles, tá? Um perfil analítico. Quando você pega alguém analítico, ou seja, essa pessoa você precisa entender o seguinte: as pessoas elas compram mais rápido das pessoas que falam a linguagem delas, tá? Então, primeiro ponto. Por que que eu fiz essa introdução? Se você fala a linguagem que a pessoa gosta de ouvir, ela vai tomar a decisão mais rápido, ela vai comprar mais rápido. Então, assim, se você falar inglês com alguém que está falando espanhol, a comunicação é mais truncada, né? Se você falar inglês com quem fala inglês, você fala português com quem fala português. No processo de decisão do cliente se um cliente é um cliente analítico, se você chegar com argumentos e processos mais analíticos, a tendência é que a compra seja mais rápida, é isso que eu quero dizer. Então, o cliente compra mais rápido de quem fala a linguagem dele, ou quem consegue trazer elementos na conversa da linguagem dele, tá?
Então, um cliente analítico, gente, o que que ele quer? Ele quer detalhe, tá? Um cliente analítico, ele quer dados. O cliente analítico, ele quer provas. O cliente analítico é o que adora quando você fala que tem laudo. Cliente analítico, ele gosta de analisar as coisas, tá? Ele gosta eu, para muita coisa, eu sou analítico. Muito, 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 muito. Eu fico entre um mix aqui entre analítico e prático. Porque assim, se for ficar muito enrolada a análise, eu já não, eu já começo a me incomodar. Sabe aquele negócio prolixo? A análise, assim, para mim é preto no branco. Positivo, negativo, valeu, não sei o quê, valeu, tomando. Por que que eu digo isso? Porque a minha cabeça, o Fernão, que me conhece muito bem, fala, a minha cabeça é uma planilha de Excel. É tipo linha em coluna, linha em coluna, linha em coluna. Aliás, o Fernão me sugeriu, não sei se eu contei isso pra vocês. Ele me sugeriu fazer uma tatuagem de planilha. Vocês sabem, né? Eu já contei isso pra vocês ou não? Uma vez eu tava cogitando, eu não tenho nenhuma tatuagem, né? Nasceu meu primeiro filho. Tem 10 anos já essa conversa e até hoje não fiz. Eu falei assim, aí o Fernando é tudo rabiscado, né? O Fernando é cheio de tatuagem, essa vale contar. Aí eu falei, cara, que eu vou fazer uma tatuagem de filho? Aí fiquei pensando, vou falar com o Fernando. Fernando, olha, irmão, como é que você decide uma tatuagem? Eu falei, por quê? Cara, eu quero fazer uma tatuagem de filho. Filho é pra vida toda, filho é um negócio que não muda. Ele falou, cara, começa por você. Pensa em algo que tem a ver com você. Depois você vai pra tatuagem de filho. Começa com você. Aí eu falei, mas como assim, cara? Pega alguma coisa que tem a ver com você. Eu falei, o que que tem a ver comigo, alemão? O Fernando me conhece absurdamente bem. Ele falou assim, cara, tipo, sei lá, faz aqui assim uma planilha do Excel, assim, linha e coluna, linha e coluna. Aí eu achei que ele tava zoando, né? Aí eu olhei pra ele e ele tava falando sério, gente. Ele tava falando sério pra eu fazer uma planilha do Excel, aqui assim, que tinha a ver comigo, que a vida inteira, tudo eu levo pro Excel. Eu vou comprar uma coisa, eu faço uma planilha de Excel simples assim, ó, ponto positivo, negativo ou avaliação. Eu faço uma avaliação rápida, eu sou analítico. Se eu não faço isso no papel ou no Excel, eu faço na minha cabeça. Então, olha como é que a pessoa me conhece. Se o Fernando fosse me vender, você acha que ele ia chegar num processo analítico? Claro que ia. Ele sabe que eu funciono assim. Aliás, quando a gente está em reunião com gente que me conhece, alguém fala alguma coisa Excel, você gosta, Rodrigo? Sempre sai a piadinha. Porque eu gosto, eu tenho clareza, eu consigo enxergar melhor quando as coisas são ali, sabe, claras no Excel. São organizadas no Excel. Então, é o meu perfil. Eu, como cliente, eu gosto de tomar decisão. Aí, esses dias eu fui olhar para decidir a escola das crianças. Quando eu e a Areta rodamos as escolas de criança, adivinha o que que eu fiz para decidir? Uma matriz no Excel. As escolas, quanto que ia ser o financeiro de cada escola, quanto que ia ser os pontos positivos, quais os pontos que eu preocupei de cada visita que a gente ia fazendo. A gente visitou umas 4 escolas, bum, 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 bum. Eu achei aqui. Aí eu comecei a olhar Excel na minha vida. Eu tenho Excel para um monte de coisas, matrizes do meu dia a dia, assim, sabe? Então, eu sou um cliente que funciona na análise. Se você fosse me vender, você tinha que ser mais analítico. Você não ia me pegar pelo emocional só. Eu posso gostar do lado emocional, olhar o lado, mas eu sou muito mais prático, analítico, tá? Segundo perfil, eu vou falar dos perfis e depois eu vou falando um pouquinho assim de como é que você pode trabalhar, identificar e vamos ver o que que vai dar tempo aqui, tá? Porque senão isso aqui é um ponto longo. Um outro perfil que é muito comum, obviamente eu já falei dele, é emocional. Cara, o perfil emocional é a minha mãe, né? Eu já usei minha mãe aqui, conexão raiva, várias vezes. Compra pelo sentimento, pela conexão, pelas histórias, se envolve, aí depois chega com o produto em casa, nossa, não precisava nem ter comprado, nossa, meu vendedor era tão bonzinho, nossa, ele tava precisando, aquela pessoa tava não sei o quê, eu tava, nossa, eu nem pensei, nossa, acho que eu, assim, aquela é uma pessoa mais emocional, é emocional, emocional, não me fala, gente, ela é emoção, não adianta você ficar ali falando que tem 3 gramas a mais, 2 gramas a menos, age na mitocôndria, que faz não sei o quê, que não sei o quê. É emoção. Essa é a pessoa que um depoimento é o que cadastra, é o que vende. É uma pessoa que você fala assim, ó, Mariane, ó, essa pessoa emagreceu, olha aqui o resultado dela, e dá um depoimento de 2 minutos. O cliente está olhando e vai falar assim, cara, não sei nem o que é, nem quanto custa, mas eu quero isso que essa pessoa fez. Por quê? Porque você deu um depoimento para ela, uma prova social. Então, a pessoa emocional é isso. E é fácil, tá, gente? É fácil começar a identificar esses perfis. Não precisa ter uma tatuagem para você identificar se ela é emocional, se ela é analítica. Eu vou te dar alguns elementos aqui, tá? E o perfil, assim, outro muito clássico, tá? É perfil, assim, prático. É um cliente mais direto. Ele quer objetividade, ele quer rapidez, ele quer um resultado claro.
ele fica no. Ele tem elementos do objetivo ali, do analítico, só que ele não vai. Ele, zero, ele fazer uma planilha de Excel para tomar uma decisão. Ele é assim, tipo, pá, beleza, quero, tá, pra cá, não, não, compra, quero, não, não sei. Esse você tem até. Então, assim, se você for conversar com uma pessoa dessa e você for alguém prolixo, não vai sair venda nunca, 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 mas nunca, nunca. Por quê? Porque quando deu 15 segundos de conversa, ele já tá em outra. E não é que ele tem TDAH, ele ou ela tem TDAH, não tá em... é que ele já está em outra, está out da tua conversa. Por quê? Porque a tua conversa é chata para ele, não conecta com ele. Lembra a linguagem? É tipo assim, ele fala alemão e você está tentando falar japonês. Ele vai lá para você, tem que ver a de costas e sair, acabou. Não tem, cara, não tem conversa. É tipo dois seres humanos falando completamente coisas diferentes. É a água e o vinho, assim, para conversar, sabe? É um quer ter uma discussão longa, explicar um monte de detalhe, o outro só queria saber assim, quero ou não quero, pum, pum, por quê? Isso, preciso, não preciso, não tal, tal. As decisões são rápidas, o perfil prático, ele quer objetividade, rapidez, informação, ele odeia enrolação. Você chegar e falar assim, cara, tô com os produtos assim, cara, sabe o que que é? Dá uma olhada aqui na página, que não sei o quê, que tem as informações, tabela. Vixe, Maria. Depois eu paro lá na loja de suplemento, peço pro cara, o cara vai me indicar qual que é o melhor, vai comprar o que o cara falar e acabou. Ó, a melhor creatina é essa aqui, acabou. O cara levou. Ele não vai pesquisar, ele não vai olhar, não vai ver vídeo no YouTube, ele não vai, ele vai tomar uma decisão rápida, e acabou. É isso. Esse é o perfil, tá? Ainda mais no tempo que a gente vive hoje, tá? Que é cada vez mais essa informação, sabe, o nível de informação chegando, tempo de GPT, inteligência artificial, tela pra cacete, é fato que as pessoas estão atropelando muitas etapas. Olha que interessante que eu estava ouvindo ontem nesse podcast também, que saiu uma discussão lá em conversa. Quem aqui consome conteúdo, quem consome conteúdo em uma vez e meia, uma vez, duas vezes, sabe quando você dá uma aceleradinha ali? Quando eu digo consome conteúdo é podcast, aulas, audiobooks, YouTube, eu também, eu consumo, tá? A gente dá uma aceleradinha ali quando é um conteúdo, né? Áudio de alguém, né? Beleza, você dá uma acelerada. Vocês ouvem música acelerado também? Uma vez e meia, duas vezes? Não? Mas por que que música vocês não aceleram? Né? Interessante essa reflexão. Se você está ouvindo uma piada de alguém, você acelera? Também não. Quando você está vendo um Reels, né, de alguém ali que é uma história que te prende e tal, você acelera? Não, né? O que que a gente acelera? Coisa que a gente, tipo assim, é aula, conteúdo, é coisa teórica, coisa que a gente tá. Coisa, a arte em geral, a arte de música, teatro, coisas que envolvem ser um artista, sabe? A arte em si não tem como acelerar, porque ela é real, ela envolve timing, ela envolve momento, ela envolve uma percepção diferente nossa. A gente não acelera o que envolve uma conexão mais profunda. Se você está ouvindo uma música é porque você gosta daquela música. Isso você não vai acelerar a música. Você quer viver aquele momento, tem o timing do artista, você descaracteriza tudo. Essa reflexão ela é muito interessante porque se o teu cliente quer acelerar a conversa, já virou processual. Já não deu conexão, já não teve a arte da venda. Vender é uma arte, gente. É um envolvimento, é um negócio de, pô, conversa e é prazeroso e quando você vê, pô, vendeu. É uma arte. O cara tá feliz porque ele comprou uma solução porque ele queria, você tá feliz porque você ganhou dinheiro, você atendeu mais uma pessoa, sabe que a pessoa vai ser bem atendida. É uma arte vender. Só que as pessoas estão. A gente está no mundo acelerado, cada vez mais acelerado, acelerando conteúdo. O 1,2, 1,5, o 2 ali, o xizinho, tá no nosso dia a dia. Dá um clique e acelera, dá um clique e acelera, dá um clique e acelera. Só que você só acelera coisas processuais. Você está sendo uma pessoa processual? Só de conteúdo teórico, assim? Você só. Vamos lá. Na prática, a gente só acelera a teoria. É isso. Na prática, a gente só acelera a teoria, coisa que é consumo, sabe? Aula, tal, essas coisas. Então, já estou eu devagar 8h20, a gente acabei de falar só os perfis dos clientes. Esse meu Conexão Rápida tive que ter às 5 horas. Como é que você identifica essas crianças, tá? Essas três crianças aqui, analítico, emocional e prático.
tá? Como é que você identifica? Primeiro, gente, o analítico. O analítico ele pede comparação. O analítico ele faz perguntas mais técnicas. O analítico ele vai falar o seguinte: cara, aquela escola, legal, mas aquela escola segue mais qual linha de raciocínio? Ah, aquela escola, tá, a mensalidade daquela é quanto? Ele faz perguntas analíticas. Ele faz comparações entre uma coisa e outra. Comparação. Essa creatina é mais pura, mas e a da tal marca? Mas por que ela é tão diferente da tal marca? Esse é o analítico, ele analisa a situação, ele pergunta, tá? O emocional, adivinha? O emocional. Ah, dona Cirlei, compartilha história, fala de sentimentos. E nossa, você sabe que tem uma amiga minha que tal coisa, que usou isso e que foi bom para ela e que não sei o que, tá. Ela tá te ajudando nos depoimentos dela mesmo. Nossa, eu vi um vídeo do doutor não sei o que falou isso, que tá. Emocional, gente. Ele emociona, ele emociona por história, ele conecta através de história. É muito fácil perceber quem é emocional, tá? E prático, tá? Agora o lance, o prático. Cara, o prático, você já vê se você, assim, ele tá para ontem, para tudo, assim. Ele te dá oi, bom dia, já assim, e aí, né? Que mais? Que mais? Ele é direto. Você confunde com ser impaciente. Caramba, essa pessoa não tem paciência. Ele é impaciente. É impaciente. É aquele que, tipo, e aí, e aí, e aí, né? Ele é extremamente objetivo na fala. Ele é objetivo, duro. É tipo assim, não, não, agora não quero. Não, agora não é meu momento. Você confunde até com grosseria o objetivo. Você tem que cuidar, porque é um perfil, é um perfil de gente, gente. Eles existem, são gente como a gente, tá? A gente tem que abraçar, tem que amar, existem no mundo, tá? É isso, são perfis. E tá tudo bem, a gente tem que aprender a conviver e tem que dar elementos e tem que tentar falar o idioma, tá? Perfeito, Keila. Ele te acelera. A real é que o prático, ele acelera a galera. Ele te bota no 1,2, 1,5, no 2. Você se sente assim, ai, cara, né? Você termina a conversa com Jesus, né? Passou. Como é que, como é que você ajusta essa tua comunicação? De novo, você vai ser você mesmo, tá? Você não precisa mudar completamente, mas você tem que usar elementos que conectem com essas pessoas. Não é porque você está falando com um objetivo que você vai deixar de dar bom dia e perguntar se está tudo bem com ele. Você não vai deixar de ser mal educado, porque às vezes o objetivo até é mal educado. Ele está tão um processo à frente, tão seco, tão direto, que ele vai dizer, cara, e aí, tudo bem? Tudo. O que que manda? Sabe? É pam, 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 pam. Você, caramba, cara grosso. Não, ele é objetivo. Então, mas você vai continuar sendo você nos teus elementos. Mas quando você for trazer, propriamente dito, para o processo comercial, é importante que você traga elementos para ele. Ajuste a tua comunicação. Quais são alguns pontos importantes nesse ajuste, tá? O analítico, tá? O analítico você vai ter que trazer números para a conversa. Você vai ter que trazer provas sociais. Gente, prova social para analítico não é vídeos longos. Geralmente é assim, imagem antes e depois. Esse tipo de prova social, sabe? Uma coisa mais rápida, mais objetiva. Isso ajuda no analítico, tá? Estudos comparativos, quadro, sabe? Tipo Excel, quadro comparativo. Nossa, quadro, acabou. Ó, pum, esse quadro. Analítico, você entregou o que o analítico queria. Tudo que eu queria quando eu me mudei de cidade é que me entregassem um quadro comparativo das escolas. Ó, a escola custa tanto, ela tem isso, ela oferece isso. A outra escuta isso. Imagina, gente, processo de decisão como seria muito mais fácil. Se você muda para uma cidade e te um corretor, meu Deus, um corretor me entregasse assim um quadro que fizesse um comparativo dos condomínios, falando, ó, esse aqui os terrenos são de tantos metros, o perfil é isso, e normalmente nessa faixa de preço. Nesse condomínio é isso, isso. Gente, já eliminava um absurdo, eu não precisava mapear tudo, fazer minha planilha. Eu ia mais, corretor. Percebe o processo de compra, análise, como é de cada pessoa? Então, assim, a decisão de cada um, tem a ver com o perfil que ele tem. Perfeito, isso é o analítico. Emocional. Perfeito, alguns sites fazem esse comparativo. Quando ele faz isso, para mim, eu amo, entendeu? Mas esse sou eu. Esse sou eu. A minha mãe nem vai olhar para isso aqui. Esse é o ponto. A gente precisa entender isso. Minha mãe é outro rolê.
Minha mãe, quando eu digo, é porque ela é emocional, né, gente? Emocional. Emocional, adivinha o que que você tem que fazer, gente, na comunicação emocional? Conta história, usa empatia, gera identificação. A pessoa vai te contar uma história, você tem que entender a história dela, presta atenção na história. Quer ver se você pega um emocional e você, vendedor, é o objetivo. Ah, você tá lascado. Que aí o emocional começa a contar a história e você já tá ali acelerando, querendo botar duas vezes, entendeu? A pessoa já. Só que o processo é outro. O cliente precisa ser escutado, atendido. Aí você quer ficar acelerando o cliente, entendeu? Para tomar decisão. Tá lascado. Não vai sair venda nunca. Então, essa análise do emocional, você vai ter que contar a história, gente. Entrar na história dele, conversar com ele sobre. Separa os seus 10, 15 minutos para vender para um cliente emocional. Rodrigo, e aí os meus outros clientes? Eu te garanto que se você fizer um bom trabalho sentando, escutando e conversando e tomando um café com esse cliente emocional, ao invés de vender um produto, de repente você vende cinco para ele. Por quê? Porque ele é emocional. Tudo que ele queria era alguém para conversar, contar história, mostrar um negócio. É isso, gente. É isso. Simples. Tão simples vender e as pessoas complicam. Nosso negócio é tão simples. O prático, o que que você tem que fazer? Tá? Porque, vamos lá. Nossa, cara, é 8h28. O cliente é esse perfil, mas você é qual perfil? Então, gente, você precisa aprender a virar chavinha, se moldando para ser o mais próximo daquele cliente possível. Essa é a conexão, é isso que é a curva de aprendizado nossa de vendedor, tá? O prático, vá direto ao ponto, gente. Mostre resultado, simplifique, corte um monte de coisa que você vai tentar explicar. O que que é a coisa mais importante de falar? Ah, porque Hyper tem isso, tem isso, cara, essa marca tem laudo. Deixa ele perguntar. Tá, mas o que que esse laudo faz? Bicho, um monte de gente bota um monte de coisa aí dentro. 20% às vezes pode ser outras coisas. O nosso, você sabe 100% que você está comprando. Acabou. Não preciso ficar explicando que é um laudo do laboratório, que não sei o quê, QR Code, que vai para a página. Entendeu? Agora, um emocional, como é que eu contaria do laudo? Você acredita? Eu descobri agora que a Anvisa permite uma variação de 20%, não sei o que, não sei o que. Você sabia disso? Não, não sabia. Pois é, um monte de gente às vezes faz amino spiking, coloca outras coisas dentro do produto. A gente está comprando gato por lebre. Menina, não sabia disso. É, eu também não sabia. Cara, então assim, o que que a gente fez? A gente pensou em mudar isso tudo. A gente botou um teto de vidro na companhia. Como assim? Você sabe exatamente o que você está comprando, não no produto, no lote de produção do produto. Sério? Como assim? Então, a gente manda isso para um laboratório terceiro emite um laudo se responsabilizando pelo lote de produção. Quando você comprar, olha aqui, tem esse QR Code, você escaneia aqui, tal, 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 tal. A pessoa tal. 10 minutos de conversa. Sério? Nossa Senhora! Isso aqui em todos da família Hyper. Testa aqui, ó. Já pronto, já levou 5 produtos. Percebeu a diferença na abordagem que eu tô tendo aqui ao vivo, gente? É ao vivo e a cores, é tipo stand-up. Mudou o jogo no atendimento. É isso que você precisa. É isso que você precisa aprender a fazer de acordo com o cliente que você está lidando, tá? Gente, 8h30 não dá, né? Eu anotei 1 milhão de coisas aqui. Um dia eu vou fazer um compilado de todas as minhas anotações extras e fazer um treinamento extra aqui de todos os extras que eu anoto e nunca consigo terminar. Mas fez sentido para vocês essa breve análise aqui de cliente? O que eu passei aqui, gente, já é tema de, sério, de milhões em vendas aqui, sabe? De você aplicar e gerar muito resultado. Para quem tem mais experiência, ótimo. Para quem tem menos experiência, começa a aplicar, gente. Não é uma ciência de, sabe, de foguete. Você não está pegando um projeto da NASA. É simples. É simples. Você vai começando a entender isso. Parece complexo, aí você, meu Deus, mas eu vou ter que me adaptar. Se você aprender isso, gente, isso aqui te ajuda na tua carreira para quem é corporativo. Isso aqui te ajuda na tua carreira de pai e mãe. Isso aqui te ajuda na tua carreira de relacionamento com marido, mulher. Às vezes a tua comunicação vai mudar no teu relacionamento quando você aprende como outros se comunicam e como você se comunica. A gente não está falando sobre venda, a gente está falando aqui sobre comunicação. E comunicação é a arma do mundo. Principalmente em tempos que a galera não lê texto, não sabe interpretar um bendito de um E texto. aí, amiga? Tem uma Ei, tá com cacetada de frio, gente que é é? analfabeto digital, que a real é ter um monte de gente que é analfabeto hoje. Tem um termo que eles usam, né? Analfabeto funcional. A pessoa não consegue interpretar um texto. Não sei quantos por cento do Brasil é assim, gente.
pessoa não tem capacidade de ler um texto. Não é que ela não seja inteligente, ela não consegue parar, ler um parágrafo, processar e interpretar aquilo que a gente está falando. Então, imagina você entender de gente. É uma ciência que parece tão complexa, mas é tão simples, que isso vai te dar um resultado estratosférico na tua carreira, na tua vida, tá? É isso que eu tenho aplicado no meu dia a dia e vou te falar, alfabetizado funcional, perfeito. Isso que eu tenho aplicado na minha vida e tem aberto portas, assim, absurdas na minha vida. Só que é simples, quando você sabe com quem você está falando. Então, esse é o ponto, tá? Eu tenho colaboradores no time que eu sei que às vezes eu só preciso sentar, almoçar e conversar. Adivinha por quê? Porque ele ou ela é uma pessoa emocional. Eu tenho gente no time que eu preciso sentar com uma listinha e só bater, ó, tum, 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 tum. Beleza? Pá, acabou. 15 minutos. 10 coisas resolvidas. Só que, cara, como? Porque a pessoa é um outro perfil. Eu tenho gente que eu já tenho que chegar com os resultados prontos. Isso vale para a relação com. Quando eu digo relação ascendente aqui, sei lá, se você é funcionário de alguém, se você responde para alguém, se você vai falar com um sócio, alguém para o lado, marido, mulher, sócio de empresa, você vai falar com um cliente, tudo, gente, é comunicação que a gente conversou aqui, tá? Então, aprofundem isso, testem isso, avaliem isso. Eu só falei de três, gente, mas aqui existe uma miscigenação desses perfis aqui que a gente pode conversar nessa questão comportamental, tá? No mais, encerramos aqui o nosso Conexão Hive, porém você não encerra a tua jornada. Você continua aqui no mesmo link, no mesmo bate-canal, com Dona Miriam e Andréia. Deixa eu colocá-las como confitriãs. Deixa eu parar agora.